No programa Impressões de hoje, o destaque é o pernambucano de Limoeiro, Nivaldo Farias, que ocupa a Superintendência da Polícia Federal na Paraíba. Ele fala da carreira com atuação em vários estados do Brasil e lembra da ação da PF no combate aos crimes de corrupção e tráfico de droga. A conversa agora no Impressões. Olá, vamos conversar agora com o superintendente da Polícia Federal na Paraíba, Nivaldo Farias. Doutor Nivaldo, o senhor me parece não é paraibano, nasceu em outro estado. Nasci em Pernambuco, na cidade de Limoeiro. Limoeiro fica aqui, sertão? Ou... Não, Limoeiro é Agreste de Pernambuco, quase zona da mata, fica a 75 quilômetros da capital, do Recife. E a partir de Limoeiro eu fui direto para o Rio de Janeiro, em 83, onde ingressei no Corpo de Fuzileiros Navais. Passei 14 anos da minha vida no Corpo de Fuzileiros. Depois fui analista judiciário do TRE do Amazonas e a partir de 99, precisamente do dia 5 de janeiro de 99, eu passei a integrar os quadros da Polícia Federal. Essa missão do senhor na área policial, na área federal, é herança de família? Os pais já trabalharam nessa área da... Não, eu só não fui pioneiro no Corpo de Fuzileiros, onde eu tinha 4 irmãos que já integravam aquela força. Agora, no curso de Direito que eu resolvi fazer e também na polícia, na atividade policial, eu sou pioneiro na família. O senhor falou que já viajou, vamos dizer assim, nessa linguagem, diversos estados e em diversos estados ocupou essa mesma função de superintendente e delegado da Polícia Federal. Não, como delegado da Polícia Federal, que o cargo é de delegado e neste cargo a gente pode exercer várias funções. Então eu trabalhei, iniciei pelo Amazonas, trabalhei em Salgueiro, Pernambuco, Recife, Pernambuco, em Palmas, Tocantins, Caruaru, Pernambuco, Recife, por uma segunda vez, Pernambuco, Rio de Janeiro, capital, Teresina, aí sim, onde eu fui superintendente, e aqui. Atuando na função de superintendente, eu estou há 5 anos e meio. Agora, na Polícia Federal, eu tenho 18 anos de serviço. Falar um pouco de história, a Polícia Federal, o senhor estava me falando há pouco que ela tem uma história bem recente, 70 anos, não é isso? 73 anos, completados ontem, dia 28 de março. 73 anos. Como é que surge, então, a Polícia Federal? A Polícia Federal surgiu da necessidade, quando a capital federal foi inaugurada, a necessidade de fazer uma segurança pública da capital da República. E a partir daí ela evoluiu esse formato atual, ela passou a ter esse formato atual com atuação em todos os estados da federação. E com o tempo nós conseguimos uma boa capilaridade. Hoje nós temos 100 delegacias do interior, além de todas as capitais. Em todas as capitais nós temos uma superintendência regional. Hoje, então, com esse crescimento e essa expansão, quais são as atribuições da Polícia Federal? Nós temos N atribuições, todas a cargo da instituição Polícia Federal. Para que o senhor tenha ideia, nos Estados Unidos, há, pelo menos fazendo a nossa função, com certeza mais de 10 agências. Que lá você tem uma agência para reprimir tráfico de drogas, outra que atua na área de imigração. E lá, o órgão dos Estados Unidos, que se compara à Polícia Federal do Brasil, faz a nossa função precípua, que é investigar crimes ditos federais, é o FBI. Então, seria o órgão dos Estados Unidos, cujas atribuições mais se parecem com as nossas. Sendo que, além dessas nossas atribuições, que coincidem com as do FBI, nós temos N outras. Eu posso destacar controle migratório, atuação nos aeroportos, nos portos e até nas unidades de terra, para lidar ou controlar ou fiscalizar o fluxo de estrangeiros no país. Nós temos uma atuação na seara de delitos eleitorais, investigando crimes eleitorais, crimes fazendários, contrabando, descaminho, crimes contra o sistema financeiro nacional,
crimes contra as comunidades indígenas, tráfico de drogas, tráfico de pessoas e um elenco bastante amplo de responsabilidades que recaem sobre a Polícia Federal. É um crime bem recente, com a questão da internet. É um crime, é uma área nova para a Polícia Federal, ou a Polícia Federal não atua nessa área? Atua também, vai depender muito do crime, não afasta a responsabilidade ou atribuição das polícias estaduais, da Polícia Civil. Mas a Polícia Federal, quando esse crime é cometido, existe a questão da internacionalidade ou a questão da União aparecendo como vítima, a União Federal, sendo redundante para que as pessoas compreendam, ela aparece como vítima, aí compete à Polícia Federal fazer a investigação e essa investigação é dirigida então à Justiça Federal, que processa e julga. O que vai ser diferente no caso da Polícia Militar ou Polícia Civil, que vai mais direto com o cidadão. Perfeitamente. A Polícia Militar tem uma atribuição precípua, mas tem prestado relevantes serviços à sociedade, mas a função principal é demonstrar a presença do Estado nas ruas. Ela tem uma atuação mais ostensiva, né, de demonstrar a presença do Estado. É uma polícia fardada, uma polícia que está na rua, com a qual a gente se depara a quase todo momento, que usa também viaturas ostensivas, ou seja, é o Estado se fazendo presente com o objetivo de prevenir as práticas criminosas. Mas quando a Polícia Militar não consegue fazer esse trabalho, até porque há N responsabilidades e, não raro, o efetivo não é compatível, a condição dos equipamentos e armamentos também não, essas condições não são compatíveis, os crimes acontecem e aí compete à Polícia Civil, na seara estadual, e a Polícia Federal na esfera federal, fazer a investigação do crime. Isso após a sua ocorrência. Aí compete ir ao local, se for o caso, investigar, chegar às pessoas envolvidas ou à pessoa envolvida com aquele crime, de forma a ofertar à Justiça os elementos necessários ao processo daquela pessoa eventualmente envolvida em prática de delito. Superintendente, a gente percebe na sociedade, no seio da sociedade, uma grande confiança com relação à Polícia Federal. Isso se dá a quê? Olha, a gente deve muito aos nossos antecessores, porque a Polícia Federal é essa polícia respeitada há muito tempo, né? Ela passou por várias fases. Entre a década de 70 e 80, ela canalizava suas ações, sobretudo, para essa questão dos crimes políticos, na época da ditadura militar. Depois, a Polícia Federal passou a focar, basicamente, a repressão ao tráfico de drogas, isso sem esquecer todo o espectro de atribuições. E, atualmente, a gente tem focado, a Polícia Federal tem direcionado suas principais energias para a questão da repressão aos crimes contra o desvio de recursos públicos. Crimes que a gente chama de homicídios, né, da esperança. Os gestores que não administram bem os bens, que os gerem com irresponsabilidade, que se apropriam dos recursos públicos. A Polícia Federal tem esse foco, tem como prioridade, hoje, atualmente, a repressão ao desvio de recursos públicos, que envolve também crime financeiro, evasão de divisas, que é quando o sujeito se apropria dos bens aqui e consegue mandar para o exterior, e de forma que hoje nós temos um efetivo no Brasil de 11 mil, um pouco mais de 11 mil policiais. Para que se tenha uma ideia, a Argentina, que é muito menor do que o Brasil, tem 25 mil policiais federais. Mas mesmo assim, os colegas são abnegados, né? Nós temos a exata noção do papel que a Polícia Federal exerce no seio da sociedade brasileira, e é isso que nos impulsiona e que tem ensejado esse sucesso na repressão aos crimes que recaem sobre a nossa atribuição. A Polícia Federal também, na atribuição, ela também combate ao tráfico de droga também. Combate o tráfico de drogas. Aliás, é uma tarefa árdua, das mais difíceis do mundo, porque a atividade do tráfico ela é rentável, indiscutivelmente. O cidadão, quando resolve traficar, ele quer ganhar dinheiro,
Aí faz uma vez dá certo, faz outra vez dá certo e assim ele continua fazendo. Na verdade, nós temos uma fronteira de em torno de 17 mil quilômetros. É impossível, é humanamente impossível você tornar essa fronteira absolutamente impermeável à entrada de drogas no país. Assim como é difícil para um Estado, ainda que tenha seus limites, né, suas divisas bem mais reduzidas, é impossível evitar que permeie, que a droga também permeie e passe a afrontar, vamos dizer assim, o poder público. Há um esforço da Polícia Federal muito grande. Nós ampliamos o espectro de atuação da instituição nas fronteiras, criando delegacias estrategicamente, mas é muito difícil. Para que o senhor tenha uma ideia, os Estados Unidos têm uma fronteira com o México infinitamente inferior a essa que nós temos com os países fornecedores de droga e não conseguem reprimir nem tráfico de drogas, nem o tráfico de armas, nem a imigração irregular. Então isso custa muito caro. O orçamento, que já é pequeno para atender as demandas sociais mais urgentes, ele não alcança como deveria alcançar esse papel que nós também, dentro da Polícia Federal, cobramos quase todos os dias. Nós temos o Exército Brasileiro também tem pelotões na fronteira, mas é humanamente impossível evitar o tráfico para o Brasil. Aí compete à Polícia Federal encontrar as principais artérias por onde a droga está entrando, fazer as grandes operações. E a capilaridade que nós não temos, nós acabamos conseguindo, não ainda o suficiente, mas conseguimos, através da integração com as polícias rodoviária federal, civil e militar de todos os estados. De qualquer modo, todo esse esforço conjunto ainda não tem sido suficiente para evitar o tráfico. Nós vamos agora a um intervalo e daqui a pouco nós vamos voltar com essa conversa, hoje entrevistando o superintendente da Polícia Federal, Nivaldo Farias. A gente volta já já. No programa Impressões de hoje, nós estamos conversando com o superintendente da Polícia Federal, Nivaldo Farias. Superintendente, a gente falou no último bloco, o senhor estava mencionando a questão do tráfico de drogas, mas junto com o tráfico de drogas também tem o tráfico de armas, que é outra gargalo para vocês. Exatamente, a explicação que a gente apresenta para o tráfico de drogas é o mesmo que se apresenta para o tráfico de armas. É a grande extensão da nossa fronteira, é a não povoação da nossa fronteira, porque às vezes a diferença entre um país e outro é um mero passo em um terreno seco. O sujeito está aqui, um segundo depois já está ali no outro país. E isso realmente dificulta sobremaneira. Também no Brasil, o problema não é só das armas que vêm para cá de forma ilegal, mediante contrabando. Há armas de todo o arsenal que nós adquirimos durante séculos e não havia repressão nem campanha de desarmamento. Essas armas estão por aí. Há também muitos desvios de instituições armadas, inclusive das polícias, a invasão de paióis, assaltos a delegacias, inclusive batalhões, infelizmente, no Brasil. E essas armas vão para as mãos dos criminosos. Mas há um esforço, não raro, nós a realizamos, principalmente as superintendências de fronteira, elas fazem apreensões gigantescas de drogas e de munições. Mas, infelizmente, nós não temos essa capacidade operacional de reprimir à altura do que merece a sociedade brasileira. Aconteceram campanhas importantes, os governos estaduais, através das suas polícias, também têm feito um esforço muito grande. Agora, se a gente for procurar culpado, vai encontrar vários.
Mas a ideia não é encontrar culpados, seria encontrar uma solução capaz de resgatar minimamente a paz pública no país. Eu concordo que a questão das armas é muito grave, inclusive também há quem defenda, não é o meu caso, mas há quem defenda que a proibição do uso de armas ou a restrição ao uso de armas não significa necessariamente uma redução da violência. E aí, se nós compararmos o Brasil com os Estados Unidos, onde praticamente cada cidadão tem uma arma, a violência lá é muito menor. Então, não é apenas isso, é toda uma questão cultural, há uma questão também, no caso dos homicídios, quando o marido mata a esposa, né? A questão cultural, o machismo influencia, a nossa paixão muito grande, seja pelo futebol, seja pela política, isso reflete também discussões, desentendimentos que tendem a levar a essa condição da troca de tiro e a ocorrência dos homicídios. Então, é um assunto muito complexo. Eu não sou particularmente um estudioso dessa parte sociológica, eu nunca fiz nenhum tipo de estudo, mas nós temos um cenário que comporta vários entendimentos quanto aos motivos, né, para esse grau de violência que nós chegamos. A presença de muitas armas por si só não justifica. E eu dou exatamente o exemplo dos Estados Unidos e do Brasil. Lá o número de armas é infinitamente superior ao do Brasil. E os níveis de violência são também infinitamente inferiores aos do Brasil. Me parece que a classe dos gestores públicos é quem está dando mais trabalho à Polícia Federal. Na verdade, é por conta daquilo que eu falei anteriormente. A Polícia Federal tem priorizado, nas suas metas, tem priorizado a repressão aos delitos de desvio de recursos públicos. Porque nós entendemos que um homicídio é muito grave, mata-se uma pessoa, mas o desvio de recursos, de milhões que deveriam ir para a educação, para a saúde, não raro, implica a morte de várias pessoas. Nós chamamos de homicídio da esperança, mas mais do que homicídio da esperança, ocorrem homicídios de verdade. Pessoas, crianças morrem sem tratamento médico, idosos vão para os hospitais e ficam numa maca aguardando atendimento, numa UTI que está ocupada, numa enfermaria que não comporta mais ninguém, e isso também acarreta mortes, sofrimento, desassossego para a população. Daí a razão, vamos dizer, sociológica, ideológica, para a atuação da Polícia Federal, prioritariamente na repressão aos crimes em relação ao desvio de recursos públicos. Hoje, a Polícia Federal, vamos dizer assim, está abusando da criatividade em colocar nomes em operações, né, todos os dias. Me diz uma coisa, a Polícia Federal está trabalhando mais ou essa classe está mais corrupta, mesmo diante da lei? Eu acho que a corrupção, no nosso país, tem se mostrado endêmica. E eu atribuo a performance da Polícia Federal mais direcionada atualmente a esse nicho de atuação dos criminosos, ao fato de que resta hoje em dia, mais que comprovado, que o desvio de recursos públicos faz um mal enorme à sociedade. E a gente incorporou isso. A questão dos nomes das operações, eu particularmente sou péssimo para colocar nome, até nos meus filhos quem colocou foi minha esposa, mas depende muito, às vezes é uma passagem na própria investigação, um fenômeno, é um nome que aparece. Lava Jato, por exemplo, é porque aparecia na investigação um lava-jato como sendo um negócio criado para lavar dinheiro, e a Polícia Federal foi a instituição que comprou. Quem deu início realmente à Lava Jato foi a Polícia Federal. Até outras instituições não entendiam naquele momento que era o caso da Polícia Federal ou da Justiça Federal atuar. Mas a Polícia Federal insistiu, o juiz, Dr. Sérgio Moro, abraçou a causa e hoje esse filho bonito aí, com o qual todo mundo quer passear. Mas a Polícia Federal realmente teve um papel fundamental no start, no início da investigação. Hoje nós estamos conversando com o superintendente da Polícia Federal, Nivaldo Farias.
Superintendente, a Polícia Federal, o senhor falou que tem crescido. Hoje, como é que está essa questão? Tem atingido todos os municípios em alcance? Ainda há déficit com relação à quantidade de policiais? Sim, nós temos, diante da necessidade, eu acho que nós precisaríamos pelo menos de outra quantidade de policiais que nós temos. Uma hipótese, se nós temos 300, precisaríamos pelo menos de 600 no estado da Paraíba, pelo menos. Nós temos 223 municípios e seja através da atuação dos gestores principais, dos prefeitos, seja através a ação das câmaras municipais ou de outros órgãos, as secretarias que atuam no município, eu diria que não há um município onde não tenhamos problemas de desvio de conduta e desvio de recursos públicos. E nós acabamos por fazer mais aquelas situações que são consideradas mais graves, ou aquelas que nos vêm, que nos são informadas, seja pelos cidadãos comuns que vão à polícia e noticiam e trazem elementos, documentos que sinalizam para a existência daquela prática, seja através do trabalho da CGU, que também nas suas inspeções, nas suas fiscalizações, detecta a ocorrência do crime e informa a polícia, e a partir daí a gente desenvolve a investigação, seja através das polícias do Estado também, dos juízes estaduais, dos promotores estaduais, do Ministério Público Federal, da Justiça Federal. Então, esse pool de entidades, de organismos, acabam contribuindo para que a gente receba essas informações e possa trabalhar visando ao esclarecimento daqueles fatos criminosos noticiados. Essas investigações que o senhor está falando aí, tem a contribuição do Ministério Público Federal e da sociedade. Geralmente, quando a Polícia Federal chega na pessoa denunciada, então já há todo um trabalho de investigação que já demorou um certo tempo e chegou já lá com provas concretas. Perfeitamente. E o que os senhores observam na imprensa, e alguns até criticam, chamam de espetacularização das ações da Polícia Federal, na verdade é uma prestação de contas que nós fazemos a quem paga nosso salário. Então, a grande mantenedora da Polícia Federal é a sociedade. E quando a gente, contando com a imprensa, divulga o trabalho que fez, na verdade, a gente está prestando contas à sociedade. Essa etapa ostensiva da operação, que é essa parte que os senhores observam, é o desfecho de todo um trabalho, que dura às vezes 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, né, com movimentação de efetivos, com perda do final de semana, ao invés da gente se dedicar à família, ao nosso lazer, a gente dedica à instituição. Esses abnegados policiais federais, e aí eu destaco os da Paraíba, com os quais eu tenho o privilégio de trabalhar, né, é o esforço desses policiais dispensando, abrindo mão de momentos importantes do seu lazer, da sua vida familiar, para dedicar à instituição. No final de tudo, somando-se tudo isso, a capacidade técnica, o treinamento pelo qual os policiais passam e tantos outros fatores, resultam nessas operações e nessa prestação de contas a que eu me referi. Aliás, uma mão de obra que começa cedo, né? Chega bem cedo na casa dos acusados, já de madrugada cedo. Na verdade, as mandados de busca e apreensão e mandados de prisão são cumpridos ordinariamente ao amanhecer, porque não adianta a gente tentar prender uma pessoa que não está em casa, ou então fazer uma busca numa casa cujo proprietário, cujo dono não se encontra. E o momento realmente em que as famílias estão na residência, a gente tem quase certeza de que o cidadão se encontra na sua casa exatamente ao amanhecer. Além disso, quando a medida é adotada de manhã, nós temos todo o dia para proceder. Um preso, por exemplo, de manhã, quando ele é preso de manhã, ele tem como ligar para o advogado, acionar advogado, né, a tempo. E aí a gente garante também o direito constitucional da defesa, de que ele tem direito. Então, uma série de fatores que nos fazem preferir o cumprimento dos mandados na parte da manhã, ao amanhecer. O senhor é pernambucano, está há algum tempo aqui na Paraíba. O que está achando aí desse momento, a trajetória do senhor aqui no estado? Aqui eu posso dizer que eu sou um gestor muito feliz, porque algumas empreitadas que nós assumimos foram concretizadas, não que
temos chegado ao ideal, ainda devemos à sociedade paraibana, eu aproveito para reconhecer isso, nós devemos, porque temos as limitações naturais enquanto seres humanos e também limitações de recursos. Não estou culpando o governo, porque o governo tem muitas responsabilidades, segurança pública é uma delas, né? Mas aqui na Paraíba, a gente conseguiu, nossa equipe e, enfim, todos os policiais federais e servidores administrativos que nos apoiam, nós conseguimos fazer grandes operações. Para que o senhor tenha uma ideia, a maior operação, salvo engano, ano passado, realizada em termos de valores arrecadados em pedras preciosas, foi aquela operação da Turmalina Paraíba, Operação Sete Chaves, que aconteceu no ano passado, e uma estimativa, se não precisa, mas quase precisa, indica que as pedras arrecadadas somam quase 500 milhões de reais. A Turmalina Paraíba, que é uma pedra preciosa, em muitos casos, mais valiosa do que o diamante. E essas pedras estavam sendo levadas para o exterior, eram embaladas ou exportadas com pedras preciosas de outros estados, que não eram a Turmalina Paraíba, a pura, e eles pagavam impostos como se fossem pedras mais baratas, quando na verdade estavam vendendo lá fora por um preço muito maior do que aquele. Além da lavra irregular, sem a devida autorização, havia a questão do contrabando, a questão do descaminho que existia. Eles pagavam X, quando na verdade deveriam pagar de impostos X mais Y mais Z. E o Brasil perdia também, a sociedade também perdia. Então a gente está no caminho certo, nós ainda devemos, eu reconheço, mas nós estamos no caminho certo. No campo dos crimes eleitorais, temos tido também muito sucesso. O nível das eleições no estado da Paraíba tem melhorado, nós temos que reconhecer. Participação da Justiça Eleitoral, do Ministério Público Eleitoral, até dos candidatos, que passam a ter uma consciência maior do seu papel, né, enquanto candidato que quer um cargo, mas também enquanto cidadão. Porque normalmente as pessoas públicas servem de exemplo para o cidadão comum. E eu entendo que, ainda que alguns entendam, achem que é de forma acanhada, mas os políticos, os gestores públicos, todos estão evoluindo e, quem sabe, daqui a alguns anos, nós não possamos contabilizar assim um resultado muito melhor do nosso trabalho. Torcemos para isso. Superintendente Nivaldo Farias, muito obrigado pela sua entrevista aqui no programa Impressões. Eu agradeço a oportunidade, parabenizo a TV Assembleia pela iniciativa. A Polícia Federal está sempre à disposição dos senhores e da sociedade paraibana. O programa Impressões termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia e a gente se encontra em breve. Até lá.